Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Atendi 2 pacientes, essa curta semana de 2 dias, atendi 2 pacientes, uma com transtorno obsessivo compulsivo, TOC, outra com um transtorno psicótico delirante, de natureza delirante persecutória. Paciente de TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, aliás, fazendo um adendo. Quando as pessoas dizem assim, ele faz uns toques, ele tem uns toques, TOC não é um substantivo. TOC é um acrônimo de transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, é um quadro clínico que pode ter sintomas de natureza obsessiva, que são os de pensamento, sintomas de natureza motora, comportamental, que são os compulsivos, ou os dois. Então, TOC não é, ele tem toque de limpeza. Há pessoas que têm um comportamento obsessivo compulsivo, são metódicas, perfeccionistas, organizadas, gostam tudo nos mínimos detalhes. Mas essas pessoas não sofrem por serem metódicas e organizadas de uma forma bastante intensa. Ou, como me disse uma paciente, ela é bastante perfeccionista. Ou seja, perfeccionista já é um extremo. Bastante perfeccionista, ela própria considera que está acima desse extremo. Mas ela não sofre com isso. Ela sofre porque o mundo não se comporta como ela desejaria. A pessoa com TOC não é um traço de personalidade, é um transtorno clínico, portanto há um sofrimento, há uma queixa. E qual é a queixa? De ter um pensamento invasivo que ela não controla, não concorda com ele, é ofensivo, agressivo, desqualificante ou ridículo, mas ela não consegue tirar da cabeça. Não consegue mesmo. Portanto, é uma luta constante, causando uma angústia extrema de manter um pensamento desagradabilíssimo na cabeça, sabendo que é um pensamento dela, mas que ela não consegue tirar do centro da atenção. Isso pode se exteriorizar por rituais compulsivos, que são uma série de atos que a pessoa faz em sequência e que tem que ser refeitos se forem interrompidos. Então, um ritual de limpeza. Chega, lava a mão 33 vezes, a mão direita, 45 à esquerda. Sempre com a sensação de que ainda falta algo. Ela pode até dizer, eu sei que não está suja, mas eu preciso lavar porque me tem uma sensação de estar suja. E se for interrompida com 20 vezes, terá que recomeçar. Portanto, pessoas que têm TOC, elas sofrem com TOC. Pessoas que têm traços obsessivos compulsivos de personalidade, ou seja, os perfeccionistas como um todo, eles podem fazer sofrer os outros que convivem com ele por ele ser muito caxias, muito exigente. Extremamente exigente, mais do que exigente, é extremamente, como me disse essa paciente, bastante perfeccionista. Por que é um traço de personalidade característico? Porque organização, limpeza, métodos são atributos desejáveis. Mas quando ele chega ao ponto de sobrepor vamos dizer assim, ao conforto da pessoa, a forma ganha precedência sobre o conteúdo, vira algo que é imóvel. Então o paciente tem que chegar no horário, o paciente tem que ser assim, tem que. Mas ele não sofre com isso. O paciente de TOC sofre talvez no limite do que um ser humano pode sofrer, que é repetir horas a fio uma determinada coisa sem fim, porque nunca tem a sensação de completude, de que ele terminou a tarefa. Do outro lado, paciente com um quadro psicótico, portanto, um paciente delirante, essa paciente, o delírio persecutório dela é tão expansivo que ela tem certeza, uma convicção absoluta de que existe um complô de todas as pessoas, de todas as coisas. Então, ela
liga televisão, rádio e celular para ver as notícias simultaneamente, porque todas se referem a ela. E os pensamentos dela são sempre emitidos por meio de um chip que está localizado atrás da orelha para as outras pessoas, portanto, ela também comanda as outras pessoas. Ela disse que é esgotante porque é um trabalho mental contínuo dela descobrir quem é que está por detrás. Hoje ela me disse que era um IA que estava por detrás. De um lado, uma pessoa com uma certeza absoluta, que é a pessoa com quadro delirante persecutório. Do outro, uma pessoa com uma dúvida que não tem fim. E aí eu me lembro de um físico, talvez um dos maiores físicos do século XX, que o século XX foi um século cheio de físicos muito importantes, Richard Feynman, que ele dizia que nós não podemos ter certeza do acerto, nós podemos ter certeza apenas do nosso erro. Ou seja, o pensamento científico ele está exatamente entre os dois pontos, entre a dúvida contínua sem fim do toque e, do outro lado, a certeza, a convicção de natureza delirante que não se abala nenhuma argumentação lógica. O pensamento científico é um pensamento em que usa a dúvida para se atingir alguma coisa. Mas todo cientista de verdade, verdadeiro, todo pensamento científico verdadeiro sabe que o pensar científico é lastreado na dúvida metódica. Ou seja, nenhum cientista pode dizer, eu tenho certeza que, quando ele lança uma hipótese, e essa hipótese testada, acrescida de outras hipóteses, se transforma numa explicação mais elaborada que permite prever algumas coisas, ele se transforma, portanto, numa teoria, não significa que a teoria já chegou ao fim. Ela estará na física enquanto ela for útil para explicar. Então, por exemplo, falando de uma forma rápida, quando Isaac Newton lançou o livro dele, A Princípio e a Matemática, falando da lei da gravitação universal e de outras tantas coisas, ele criou uma teoria gravitacional que permitia explicar os fatos, todos que aconteciam até aquele momento, de uma forma lógica e que permitia prever alguns testes para essa teoria. Quando chega Albert Einstein, no início do século 1905, ele lança a teoria da relatividade especial e, posteriormente, a relatividade geral, que é para um outro mundo, para um outro tipo de velocidade, para um outro sistema referencial. Ele cria uma outra teoria, que é a teoria da relatividade. Quando, na década de 20, 30, começa a se lançar as bases da teoria quântica, da mecânica quântica, que é uma outra forma de explicar, não significa que elas se anulem mutuamente. Significa que são as melhores formas de explicação para cada coisa. Do ponto de vista newtoniano, se eu, aqui no meu prédio do consultório, se eu me lançar da janela, eu vou me esborrachar lá embaixo. A lei da gravitação universal funciona para nosso sistema, para o tamanho do ser humano, para o tamanho das coisas que nos comportam. A teoria da relatividade, ela é extremamente útil e explica coisas de velocidade maior e distâncias maiores. A mecânica quântica, a teoria quântica, se refere a um mundo extremamente pequeno. O cientista não desfaz das outras teorias. Ele usa a melhor explicação para cada coisa. Por isso que Feynman diz que o cientista não pode ter certeza do acerto, ele só pode ter certeza do erro dele. Quando nós vamos para a psiquiatria e vemos presencialmente como um ser humano pode sofrer terrivelmente por estar polarizado em duas situações, a pessoa que tem um quadro delirante sofre porque a vida dele é invadida continuamente e dirigida continuamente de fora. Ela é governada por um chip, ela tem uma comunicação com o chip, portanto ela sofre como vítima. O paciente de toque sofre
por ele perceber que ele não pôde controlar aquela ideia negativa, não é apenas negativa, a ideia que é ofensiva e desagradável. Por exemplo, a ideia de estar sujo. O ato de lavar, costumeiramente para nós, quando nós sentimos que precisamos lavar as mãos, nós lavamos uma ou duas vezes. Se nós estivermos na sala de cirurgia, se nos preparando para um procedimento cirúrgico ou invasivo, a natureza da limpeza é bem maior. Mas chega ao fim e a pessoa sai com a convicção de que está limpa. Paciente de toque passaria horas, como podem passar. Há pessoas que passam um dia no banho, esgotam 2 sabonetes, porque nunca tem a sensação de estar limpo. Quando termina de limpar, aparece a dúvida novamente. Mas ele sabe que o pensamento é dele, a dúvida é dele. Esse é um tipo de sofrimento, que é muito grave. A do K é outro tipo de sofrimento extremamente grave. Todas as 2 mulheres que eu assisti, todas as 2 mulheres estão no limite do sofrimento delas. E no meio está a opinião Richard Feynman, de que a ciência só pode ter certeza do erro, não pode ter certeza do acerto. Ou seja, a ciência convive com a dúvida e com a aproximação da verdade. Aliás, essa palavra verdade científica não faz sentido. Não existe verdade científica. Existem hipóteses científicas e teorias científicas, ou seja, aproximações da verdade. Vou terminar com um conto, não sei se vocês conhecem, mas tem histórias que vêm da Turquia do século XII, XIII, de Nasruddin. E que são histórias que nós muitas vezes contamos como piada, mas que pertencem à sabedoria sufi. O sufismo é uma forma mística dos muçulmanos. E Nasruddin, um dia, ele está conversando com o rei, e ele diz isso ao rei, que nunca se pode ter certeza da verdade. E o rei disse, não, a gente pode obrigar até a falar a verdade. E aí Nasruddin diz que não é possível, como Richard Feynman diria. E aí o rei estabelece um teste numa ponte, ele coloca soldados, e toda pessoa que passar, se falar a verdade, ela passa, se falar mentira, ela será enforcada. Nasruddin disse, eu vou testar o senhor. Aí ele vai para a ponte, aí o soldado pergunta o que ele vai fazer, ele disse, eu vou ser enforcado. O soldado chama o capitão e diz, mas o que é que nós vamos fazer? Se for mentira, ele terá que ser enforcado. Mas se ele for enforcado, ele terá falado a verdade. E aí Nasruddin termina dizendo, e o que é a verdade? É a sua verdade. Pode ser a verdade do outro, de um. Na ciência não se busca a verdade, se busca hipóteses que melhor expliquem. Se houver uma nova, ela será apreciada, mas não como uma verdade que a pessoa tem que emprestar aquela convicção total, similar à patologia do delirante, à pessoa que tem um quadro delirante, ou ter uma dúvida que não é apenas a dúvida metódica, que é a dúvida que é experimental, mas é aquela dúvida que é incessante, em que a experimentação não cessa, não resolve. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês, porque para mim pensar sobre isso foi muito útil. Tchau.